Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar a gravar uma série de vídeos de termodinâmica. No primeiro vídeo eu vou falar para vocês sobre o trabalho de um gás, vou falar sobre energia interna de um gás, eu vou também falar sobre a primeira lei da termodinâmica. No segundo vídeo eu vou falar para vocês sobre a segunda lei e sobre máquinas térmicas. E no último, no terceiro e último vídeo, eu vou falar sobre o ciclo de Carnot e talvez eu fale sobre a entropia. Talvez eu nesse terceiro vídeo fale sobre os dois juntos, que não tem uma ligação muito grande. Se o vídeo do ciclo de Carnot ficar muito grande, eu faço um vídeo separado. Então vamos começar com essa primeira aula. Então o que acontece é o trabalho de um gás. Bom, quando você fornece calor a um gás, esse gás, as moléculas do gás começam a vibrar mais. Essas moléculas que antes estavam meio que paradinhas, elas vão começar a ter uma agitação maior. Elas vão começar a fazer uma certa pressão aqui, porque lembra no capítulo passado que quando as moléculas elas ricocheteiam na superfície, isso aqui vai gerar uma pressão. Então quando eu forneço calor para esse sistema, as moléculas elas vão ficar mais agitadas, então a pressão interna vai aumentar. Então as moléculas vão começar a ter mais pressão. E também essas moléculas elas vão expandir, elas podem expandir ou contrair. Bom, essas moléculas elas vão estar muito agitadas, então elas vão querer ter um espaço maior, porque esse espaço está pequeno para elas. Então o que vai acontecer? Elas vão exercer uma certa pressão. E para elas terem mais espaço para elas vão variar o volume. Então isso vai gerar o que? Trabalho de um gás. Esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Se o trabalho for positivo, o que está acontecendo? Que essas moléculas estão fazendo isso aqui, elas estão empurrando o êmbolo. Por quê? Porque foi cedido calor para essas moléculas. Eu cedi calor para elas, elas ficaram mais agitadas, está vendo aqui, ó? Elas estão mais agitadas e elas começaram a empurrar esse êmbolo. Além disso, como eu empurrei o êmbolo, se ele estava aqui, ó, antes, depois ele ficou aqui, mais ou menos. Então você percebe que teve uma variação do êmbolo. Se o volume inicial é esse aqui, aqui era o V0, volume inicial. Aqui foi a variação do volume, porque elas chegaram até aqui, até esse pontinho aqui. E elas variaram isso aqui de volume, então a pressão também é proporcional a esse volume. Então nós temos que o trabalho é a pressão vezes o volume. Eu já expliquei isso aqui, né? Quando é maior que zero, há uma expansão, o gás sofre uma expansão. E quando é menor que zero, quer dizer que o trabalho, que o sistema ele sofre trabalho, ou seja, vai se movimentar para baixo. O êmbolo vai se movimentar para baixo. Ou seja, alguma força fez um trabalho sobre esse gás. Então por isso que em alguns casos o trabalho é negativo. Só que você percebe que para usar essa expressão, a pressão ela tem que ser o quê? Constante. A pressão ela não pode variar. E se ela variar? Bom, se ela variar, nós só podemos calcular, nós não podemos usar essa fórmula aqui. Ó, se a pressão varia, nós vamos usar a área de um gráfico. Então, quando a pressão variar, a questão vai ter que dar um gráfico. Nesse caso, a pressão variou, por exemplo, aqui era 2 e aqui passou a ser 4. Então, a pressão variou, então não posso usar essa fórmula aqui. Não posso. Então, para calcular o trabalho, eu vou usar o que? A área. Eu tenho uma questão para mostrar que a pressão não variou. Então ele mostrou o gráfico, mas a pressão não variou. Então você podia usar essa fórmula. Mas geralmente quando eles mostram gráficos, essa pressão ela varia. Ó, como você percebe aqui, a pressão variou. Então nesse caso eu vou ter que usar o gráfico. Eu vou ter que usar a área desse gráfico. Vamos supor que o volume era 1 e depois passou a ser 2. Então eu vou calcular a área desse trapézio aqui. Eu vou ter que calcular a área dessa figura, que no caso aqui é um trapézio. Claro que para calcular a área você vai ter que saber a área de figuras planas. Quadrado, triângulo,
Você vai ter que saber trapézio, paralelogramo. Nesse caso, o que? O trabalho ficaria igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. É nesse caso aqui porque a figura está montando um paralelogramo. Isso é um paralelogramo não, um trapézio. Isso aqui é um trapézio. E a área de um trapézio é dada por essa expressão. Então, nesse caso, esse aqui é o trabalho. Somente nesse caso. Não vá querer aplicar essa fórmula para outras situações, que não ocorrem. Tipo, se fosse um quadrado, você ia botar o quê? Que o trabalho seria o quê? O lado ao quadrado. Se fosse, sei lá, um retângulo, você ia colocar o quê? Base vezes a altura, porque seria a área do gráfico. Então essa é a ideia. Você sempre vai ter que calcular a área do gráfico. Explicado o trabalho, agora eu vou falar sobre a energia interna de um gás. O que é essa energia interna? Bom, vamos supor aqui um sistema. Tem aqui um certo gás, certas moléculas de um gás. E a energia interna, ela vai medir o quanto de energia tem as moléculas. Essas moléculas, elas não estão paradas, elas estão se movimentando. Tem um certo movimento. Então, por isso que sempre um gás ele vai ter energia interna. Claro que no seguinte, por exemplo, eu forneço calor a esse sistema e as moléculas elas agitam mais. Ou eu tiro o calor desse sistema e as moléculas agitam menos. Ou seja, se eu forneço calor, geralmente, não vou dizer que é todo caso, mas geralmente se eu forneço calor, a energia interna diminui, a variação da energia interna. E quando eu tiro o calor, a variação da energia interna aumenta. Não, pera aí, falei errado. Desculpa aí, perdão. Quando eu cedo o calor, a energia interna ela aumenta. E quando eu tiro o calor, a energia interna diminui. Por que isso acontece? Bom, se eu cedo o calor, você concorda que a temperatura vai aumentar. Se a temperatura aumenta, olha nessa fórmula. Qual é a fórmula da energia interna de um gás? A energia interna de um gás, que no caso aqui é ΔU, a variação da energia interna, é o que? 3 meios de nR ΔT. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula da energia cinética de um gás. Por quê? Energia cinética é energia de movimento. E as moléculas, elas têm um movimento. Por isso que a energia interna de um gás pode também ser associada à energia cinética, porque a fórmula é a mesma. Por esse mesmo raciocínio. Porque a energia interna é a energia que as moléculas têm, ou seja, uma energia de movimento. Esse N é o número de mols, esse R é a constante universal dos gases e o ΔT é a variação de temperatura. Claro que se essa variação de temperatura for zero, esse ΔU também vai ser zero. Ou seja, em transformações que não há variação de temperatura, por exemplo, você transformar água de um estado sólido para um estado líquido, não vai ter variação de energia interna, porque não vai ter variação de temperatura. Nesse exemplo, eu falei que se eu desse calor para essa fonte, a temperatura ia aumentar. Ela pode também não aumentar, ela pode ficar constante, mas vamos supor assim, se eu der calor para essa fonte, a temperatura dela vai aumentar. Se a temperatura dela aumentar, então a variação da energia interna também aumenta. No segundo caso, eu tirei calor dessa fonte, então a temperatura ela vai diminuir. Se eu tirei calor, então as moléculas elas ficaram menos agitadas, porque elas perderam calor, porque elas abaixaram a sua temperatura. Então, quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas. Então, nesse caso, a variação da energia interna do gás seria negativa. Então, nós tiramos a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que a lei da conservação de energia. O que ela diz? Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada em outra forma de energia. Você não vai ver uma energia sendo destruída, você nunca vai acontecer isso.
mas também nunca vai acontecer dela ser criada. Então, por exemplo, quando você se alimenta, o seu corpo transforma energia dos alimentos em energia mecânica, por exemplo, assim mexer seu corpo. Quando você está em uma máquina, você transforma energia de vapor em energia mecânica. Então, por isso, essa é a segunda lei diz. A primeira lei diz que a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada em outra forma de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela associa o que? Calor, trabalho e variação de energia interna. Então, o que seria isso? Ela diz nada mais que o que? Que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Claro, porque o calor ele é convertido em trabalho e o calor também é convertido na energia interna de um gás. Então eu não posso criar energia nem destruí-la. Então toda a energia que eu vou usar para isso, todo o calor que eu vou usar vai ter que ter aqui. Ele vai ter que ser transformado em trabalho ou em variação da energia interna. Agora vamos analisar três casos: transformações isotérmicas, transformações isocóricas e transformações adiabáticas. Então o que acontece em cada uma delas? Nas transformações isotérmicas não há variação de temperatura. Se a variação de temperatura é igual a zero, então isso aqui vai ser igual a zero. Então quanto vai ser a energia interna do gás? Zero. Logo, eu não vou ter variação da energia interna do gás. Então, eu vou cancelar isso aqui, ó. Eu vou cancelar o ΔU, porque ele vai ser zero. Eu vou cancelar ele. Então, o que vai sobrar? Que o calor é igual ao trabalho. Então, em transformações isotérmicas, todo o calor é convertido em trabalho. Se eu retiro o calor da fonte, esse calor, ele vai ser... Se eu retiro o calor da fonte, o trabalho vai ser negativo. Se eu cedo o calor para a fonte, o trabalho vai ser positivo. E na segunda transformação, a transformação isocórica, onde a variação de volume é igual a zero. Lá na primeira parte eu falei que o que? Que o trabalho era pressão vezes a variação de volume. Se essa variação de volume é zero, então quanto que vai ser o trabalho? Zero, porque aqui é uma multiplicação. Se eu multiplicar qualquer coisa por zero, vai dar zero. Então o trabalho em transformações isocóricas é zero. Então, analisando aqui, eu vou cancelar esse trabalho. Então eu vou sobrar aqui o que? Que o calor ele é igual à energia interna. Então todo o calor vai ser usado para a variação da energia interna. Se eu cedo o calor para essa fonte, vai ter uma variação positiva da energia interna do gás, ou seja, as moléculas vão ter um movimento mais rápido, elas vão se agitar mais. Se eu cedo calor para essa fonte, então a variação vai ser negativa. As moléculas elas vão ficar mais lentas, menos agitadas. E a transformação agora adiabática é a transformação que não cede calor para o ambiente. Ou seja, o calor é igual a zero. Se o calor é igual a zero, o calor é o ΔU mais o trabalho. Então o ΔU mais o trabalho é igual a zero. Passando o trabalho para o outro lado, eu vou ter que ΔU é igual a menos o trabalho. Também vale que o menos o ΔU é igual a mais o trabalho. Então ambas as formas valem. Mas geralmente você costuma usar assim: ΔU é igual a menos o trabalho. Agora, para fixar, vamos partir para um exercício. Ele diz o seguinte: um gás é cerrado por um cilindro com um êmbolo móvel. Então esse êmbolo vai se mexer, vai proporcionar um trabalho, seja ele positivo ou negativo. Recebe de uma fonte térmica a quantidade de calor igual a 8 calorias. Submetida a uma pressão constante, ou seja, se a pressão é constante, é uma expansão isobárica. Isso aqui é muito importante. Expansão isobárica. A pressão constante, que varia seu volume, como mostra o gráfico a seguir. Você percebe, a pressão é constante, né? Em todo momento a pressão é constante.
todo momento a pressão é igual a 4 atm, atm não, newtons por metro quadrado, desculpa. Só que o volume varia. Ele pede o quê? Pode-se afirmar que a variação da energia interna. Ele não está pedindo trabalho, ele está pedindo o quê? A variação da energia interna. A variação da energia interna desse gás, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a questão já foi boazinha em dizer o que nós vamos ter que fazer. Ela já disse que nós vamos ter que usar a primeira lei da termodinâmica. Mas se ela não dissesse, também seria a mesma coisa. Por quê? Imaginei, eu tenho o trabalho, eu tenho como descobrir o trabalho aqui, porque eu tenho a pressão vezes a variação de volume, e eu tenho o calor. E qual é a fórmula que associa trabalho, calor e variação de energia interna? A primeira lei da termodinâmica. Então isso aqui foi só para o aluno poupar tempo, basicamente, porque dava para descobrir. Então vamos lá, e considerando uma caloria igual a 4 joules, porque eu não posso usar em caloria, eu tenho que usar em joules, porque é no sistema internacional. A primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o trabalho, porque o calor nós já temos, né? O ΔU que nós queremos descobrir, e o trabalho nós não temos ainda. Eu posso calcular aqui o trabalho por duas maneiras. Se a pressão é constante, eu posso usar aquela fórmula, que o trabalho é pressão vezes a variação de volume. E como ele deu um gráfico, eu também poderia fazer a área do gráfico. Qualquer uma das duas formas seriam válidas. Como a maioria das questões elas cobram o gráfico em si, então eu vou fazer por meio da área desse gráfico. Então vamos lá. O que seria o trabalho? O trabalho é numericamente igual à área. Por que numericamente igual? Porque ele não é a área, né, gente? O trabalho não vai ser uma área. Ele só é numericamente igual, ele só tem o mesmo valor. Ou a pressão vezes a variação de volume, eu posso usar ambas as fórmulas. Mas eu vou usar, como eu já falei, eu vou usar o gráfico, eu vou usar a área do gráfico. Isso aqui você percebe que é um retângulo de base de 1,2 até 4,4 foram 3,2. Então de base 3,2 e de altura 4. Então, a área seria o que? A base, que é 3,2, vezes a altura, que é 4. Então, a área desse gráfico é igual a 12,8. Se o trabalho é numericamente igual à área, então quem vai ser o trabalho desse gás? 12,8 joules. Então, esse gás ele fez um trabalho de 12,8 joules. Então agora vamos descobrir a quantidade de calor, porque ela está em calorias e tem que estar em joules. Então vamos calcular essa variação, essa quantidade de calor. Então, ele nos disse na questão para considerar uma caloria igual a 4 joules. Uma caloria equivale a 4 joules. 8 calorias equivale a X. Fazendo meios por extremos, eu vou ter aqui que o X é igual a 32 joules. Então, a quantidade de calor ela é igual a 32 joules. Então, eu vou jogar isso na fórmula. Calor, que eu já coloquei aqui, é igual a ΔU mais o trabalho. Substituindo logo, eu só colocar aqui a fórmula. Vai ser calor é igual a ΔU, que é a variação da energia interna, mais o trabalho. Colocando os dados, eu vou ter o que? Calor é quanto? 32 joules, que eu achei aqui na questão. A variação da energia interna que eu quero descobrir. E o trabalho é quanto? 12,8, porque eu achei aqui o trabalho. Então, calculando, eu ficaria como? Eu passaria esse 32 para o outro lado, esse 12,8 para o outro lado, eu teria o que? Que ΔU seria igual a 32 menos 12,8. ΔU seria igual a quanto? A 32 menos 12,8. Então eu tenho que o ΔU é igual a quanto?
a 19,2 joules. Então está aí nossa questão, ela foi feita. Então basicamente a primeira parte do nosso conteúdo será essa. Eu mostrei para vocês o que seria o trabalho de um gás. O trabalho de um gás é a pressão vezes a variação do volume. A segunda parte eu mostrei a energia interna e a primeira lei da termodinâmica. E por último, eu mostrei para vocês o exercício. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.